E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu falarei sobre o particípio regular e o particípio irregular. Esse foi um pedido feito a mim pelo Lucas Ferreira. Alô, Lucas, muito obrigado pela sugestão muito pertinente. E também pela Letícia, talvez Zupac. Letícia Zupac, talvez seja assim que se fale seu nome. Desculpe se eu estiver dizendo errado. Viu, Letícia? Muito obrigado pela sugestão, muito inteligente, muito pertinente. Vamos ver quando é que se emprega o particípio regular e o particípio irregular. Comigo agora, tire suas dúvidas de letra, professor Zé Arnaldo. É comigo? Olha, o particípio é uma forma nominal do verbo. Você já viu aqui comigo no canal uma outra forma nominal, bem esmiuçada, o infinitivo, e brevemente eu gravarei vídeos sobre a terceira forma nominal, o gerúndio. Por enquanto, continuaremos tratando apenas aqui neste vídeo do particípio. O particípio tem a sua forma regular, que é aquela em que o verbo, no seu radical, ganha o acréscimo de ado ou ido. Se o verbo é terminado em ar, como cantar, ele no particípio será cantado. Se o verbo é terminado em ir ou em ir, como vender e partir, ele ganha a terminação ido e vira vendido, partido. Essa é a forma regular dos verbos. A maioria esmagadora dos verbos só tem essa forma regular. Só que há alguns verbinhos que têm duas formas. Tem essa forma regular e tem uma outra forma que se criou no uso pelos falantes. Então, por exemplo, eu boto ali expulsar, que tem a sua forma do particípio regular expulsado, mas tem essa outra aqui que surgiu na língua, expulso. Quando é que eu uso uma e outra? Outro verbo que tem as duas formas, a regular e a irregular. Acender, que pode ser acendido e aceso. E ainda imergir, imergido e imerso. Esses verbos que têm duas formas para o particípio são chamados de abundantes. Gostou dessa? Foi? Podemos ir adiante? Há verbos também que só têm uma forma que não é a regular, é a forma irregular. Casos do verbo abrir, que só tem a forma aberto, dizer, que só tem a forma dito, e fazer, que só tem a forma irregular feito. Cuidado, não existe abrido, não existe dizido, não existe trazido. E ainda tem um negócio pior ainda, que é muitas vezes alguém achar que o verbo tem uma forma irregular e usar essa suposta forma irregular, pseudo-forma irregular, em frases como essa que eu coloquei aqui, olha. O verbo trazer não tem a forma trago. O verbo trazer é um verbo que só tem uma forma de particípio, é a forma regular, trazido. Então, eu tinha trago ontem o presente, está errado. Eu tinha trazido. Da mesma forma, chegar, não existe a forma chego, como muitas vezes eu uso. Ele já tinha chego quando o marido voltou, ele já tinha chegado. Cuidado com isso, cuidado com isso. Esses verbos só têm uma forma e é a forma irregular. Uma outra questão interessante do particípio, antes de nós entrarmos efetivamente no assunto da aula, que é o emprego do particípio regular e irregular. Quando é que se usa um e outro? O particípio funciona muito bem como um adjetivo. Já reparou isso? Repare nas frases que eu coloquei para chamar a sua atenção para esse caso. Os bombeiros procuram na mata o garoto perdido. Perdido é o particípio regular do verbo perder. E está aqui, ó, no lugarzinho típico do adjetivo. Tanto que eu poderia dizer, os bombeiros procuram na mata o garoto fujão. Não é? O livro premiado virará filme. Premiado é o particípio regular do verbo premiar. O que ele está fazendo aqui? Ele está qualificando, identificando o livro. Não é qualquer livro que virará filme, é um livro premiado. Eu poderia dizer, o livro bom, o livro emocionante virará filme. Essa série é muito bem feita. Esse lugar aqui, é ocupado pelo advérbio bem, pelo particípio feita, é um lugarzinho do adjetivo. Tanto eu poderia dizer, essa série é muito boa. Essa série é espetacular. E aqui eu ainda tenho o verbo dizer na sua forma regular, dito, funcionando como um substantivo. No particípio irregular do verbo dizer, dito, funcionando como substantivo. Por que ele é substantivo aqui, professor Zé Arnaldo? Porque tem o artigo antes. Tudo em que o artigo toca vira imediatamente substantivo. Se eu tenho um artigo aqui, dito é substantivo. Fica o dito pelo não dito. Percebeu aqui? É um outro uso desse particípio, desses particípios, funcionando como adjetivo.
Agora, o uso mesmo do particípio, seja ele regular ou irregular, é nas locuções verbais da voz passiva e da formação do tempo composto. A voz passiva, você sabe, forma-se com o ser, verbo auxiliar, mais o verbo principal na sua forma participial. O bandido foi preso pela polícia, como aqui está. Perceberam? Opa, perdão. O bandido foi preso pela polícia, a polícia prendeu o bandido, se eu dissesse. Essa mesma coisa na voz ativa. O garoto foi encontrado na mata, alguém encontrou o garoto na mata. Então aqui eu tenho a voz passiva, verbo ser, auxiliar mais o principal na sua forma participial. Eu também uso o particípio na formação do tempo composto. Você sabe que os verbos podem ser expressos na sua forma simples ou na sua forma composta, não é assim? Aqui, por exemplo, a polícia já tinha aprendido esse meliante há um mês, eu tenho o verbo ter, que ligado ao verbo principal no particípio, forma o tempo composto mais que perfeito. A polícia já tinha aprendido esse meliante há um mês, tinha aprendido, é o mais que perfeito composto. O garoto tem agido estranhamente, é o pretérito perfeito composto, formado pelo tem no presente do indicativo, mais o verbo agir no seu particípio. Foi aí? Alguma dúvida até aqui? Olha lá, preso, encontrado, ligados ao ser para formar a voz passiva. E embaixo eu tenho o ter como auxiliar do prender para formar o tempo composto mais que perfeito, e o tem no presente junto com o agir no particípio, formando o pretérito perfeito composto. Podemos ir adiante? Aí vem o que foi trazido como dúvida pelo Lucas Ferreira e pela Letícia Zupac. Se o verbo tem duas formas do particípio, usa-se sempre a forma regular após ter e haver. Pronto. Então, nos tempos compostos, você sempre usará o particípio regular. Por quê? O tempo composto se forma pelo ter ou haver mais o verbo na sua forma participial. Professor Zé Arnaldo, e aqueles verbos que só têm a forma irregular? Ora, se eles só têm a forma irregular, será a forma irregular que você vai usar, não é isso mesmo? O juiz havia expulsado o jogador. Por que eu usei expulsado e não expulso, se esse verbo tem as duas formas? A regular expulsado e a irregular expulso. Porque antes dele está o haver. O submarino já terá emergido quando você voltar ao cais, ou seja, já terá ido para o fundo do mar, emergir, ir para o fundo, emergir, vir à tona, essa é a diferença desse verbo. Imergido está na sua forma regular e não imerso, porque antes dele está o verbo ter. Depois de ter ou haver, usa-se sempre o particípio na sua forma regular. Se o verbo tem duas formas de particípio, usa-se a forma irregular após... aqui está faltando. Quer acrescentar aqui para mim, por favor? Usa-se a forma irregular. Olha, minuto 8:15, está errado, regular é irregular. Se o verbo tem duas formas de particípio, usa-se a forma irregular após ser e estar aqui. O jogador foi expulso pelo árbitro por ofendê-lo após a marcação da falta. Por que eu usei expulso e não expulsado, como aqui? O que está antes dele, querido aluno, querida aluna? O verbo ser. Se eu tenho ser antes, eu uso a forma irregular. O submarino estava imerso. Por que eu não disse? O submarino estava imergido, porque antes dessa forma do particípio eu tenho o verbo estar. Então, depois de ser ou estar, eu sempre uso a forma irregular do particípio, caso o particípio tenha essa forma. Percebeu? A canção foi cantada pela cantora a plenos pulmões. Cantar só tem essa forma regular, então eu uso a regular mesmo. Ok? Para marcar, havia expulsado. Por que expulsado? Porque tinha o havia antes. Por que imergido? Porque tem o verbo terá antes. E por que eu usei expulso aqui, professor Zé Arnaldo? Que está depois do ser. E aqui imerso, que está depois do estar. Aí tem 4 verbinhos para a gente encerrar essa aula que causam muita dúvida nos falantes. São os verbos ganhar, gastar, pagar e pegar. Esses verbos, você sabe, têm as duas formas. Tem a forma regular e tem a forma irregular. Nós podemos dizer ganhado e ganho, gastado e gasto, pego e pegado, pagado e pago. Não é assim? Tem duas formas. Como é que eu uso esses verbos? Ora, acabei de mostrar a você.
Se você vai usar esses verbos antes, ou melhor, depois de ter e haver, não tem jeito. Você vai usá-lo na sua forma regular. Eles seguem a mesma regra dos demais verbos. Então, se você vai fazer concurso ou prova, qualquer que seja ela, que cobra norma padrão, você já sabe. Depois de ter e haver, usam-se as formas regulares: ganhado, gastado, pagado e pegado. Depois de ser e estar, usam-se as formas irregulares: ganho, gasto, pago e pego. Vejam os exemplos. Ele pensou que havia ganhado na Mega Sena. Por que ganhado? Porque antes dele nós temos ali o haver, havia ganhado. Meu dinheiro foi ganho honestamente. Dessa vez eu usei a forma irregular do verbo ganhar. Por quê? Porque antes dele está o verbo ser. Agora com gastar. O dinheiro foi gasto, são coisas úteis. Eu usei a forma irregular, porque antes dele está o ser. O pai pediu o dinheiro de volta, mas o filho havia gastado tudo no carnaval. Acontece muito isso. Havia está antes do gastar, então nós temos que usar a sua forma regular, gastar. Com o verbo pegar, o funcionário havia pegado o envelope erradamente. Por que eu usei pegado e não pego? Porque antes dele está o haver. O envelope foi pego pelo funcionário erradamente. Eu usei a forma irregular aí no particípio, porque antes dele está o verbo ser. A dívida foi paga integralmente. Eu estou usando a forma irregular do verbo pagar, porque antes dele está o ser. E, por último, foram soltos por já terem pagado suas penas. Eu usei a forma regular do verbo pagar, porque antes dele está o verbo ter. Eu espero honestamente que eu tenha ajudado você a tirar essa dúvida que apoquenta a vida de milhares de falantes da língua portuguesa, esses pobres coitados que ainda não conhecem o canal. Tire suas dúvidas de letra. Se você quer que mais pessoas saibam o português profunda e corretamente, indique o canal, tire suas dúvidas de letra. Se você gostou, clique no joinha. Um beijo, até a próxima. Fique sempre com Deus.